cenário atual em que cresce a busca por métodos eficazes para a perda de peso, os medicamentos injetáveis têm ganhado destaque, e entre eles o Mounjaro. E para esclarecer as principais dúvidas, explicar as indicações e reforçar a importância do acompanhamento especializado, conversamos com a médica especialista em nutrologia, doutora Fernanda Salles. Olá, doutora, seja bem-vinda novamente. Obrigada, é um prazer estar aqui. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto que está tão em alta, que é a questão do emagrecimento, os medicamentos injetáveis para emagrecimento. E eu já gostaria de começar perguntando para a doutora, então, o que é que esses medicamentos, como que eles funcionam no organismo para que, então, haja essa perda de peso? Hoje nós falamos muito do Mounjaro, ouvimos falar, né? Uhum. Mas existem outros também, substâncias que auxiliam nesse processo. Então, explica um pouquinho mais, doutora. O que está mais sendo comentado são as canetas emagrecedoras, né? Que são os análogos do GLP-1 e do GIP. O Ozempic, que já está há algum tempo no mercado, é um análogo simples do GLP-1. O que é o GLP-1? É um hormônio produzido pelo intestino, que nós produzimos esse hormônio e ele dura cerca de 2 minutos no nosso organismo. Então, o que foi feito? A indústria pegou essa molécula e tornou ela um pouco mais prolongada, então ela dura 7 dias no nosso organismo. Esse é o mecanismo da semaglutida, então é um medicamento que imita a ação do hormônio, certo? Sim. Já a tirzepatida, que é o Mounjaro, ele é um duplo agonista, então ele imita a ação de 2 hormônios, que é o GIP e o GLP-1. O GLP-1 igual ao do Ozempic, igual da semaglutida, e o GIP, que é um outro hormônio que atua também no trato gastrointestinal, mas que leva informações importantes para o cérebro, dando resposta de saciedade. Olha então, isso. É uma ação mais eficaz. Que além de atuar na questão de necessidade, também tem a questão emocional ali do paciente. Exatamente. Por isso que a tirzepatida tem se mostrado tão efetiva no tratamento da obesidade. E doutora, antes da gente falar um pouquinho sobre essa questão da obesidade, esse foi um assunto muito comentado durante esse ano. É um medicamento novo? Ele é um medicamento que já existia e então agora se tornou conhecido da população? Como que foi esse processo, então, para que desse esse boom ao longo desse ano? São medicamentos relativamente novos, né? São estudos novos que estão saindo. Então, em 2023, terminaram os estudos, 2022, 2023, terminaram os estudos atestando a eficácia e segurança da medicação. Então, foram liberados nos Estados Unidos. Então, para a entrada no Brasil era só via importação, e esse ano eles chegaram no Brasil autorizados pela Anvisa para ser comercializados no país, né? Então a gente tem a comercialização via farmácia normal e não só por importação das medicações, das canetas do Mounjaro, especificamente. Uhum. E doutora, falando um pouquinho sobre a questão da utilização dele, então a doutora comentou sobre a questão da obesidade, que é o ponto-chave do tratamento também, porque a obesidade ela é uma doença, né? Ela é considerada uma doença e que tanto causa diversas outras doenças também, né, comorbidade para muitas delas. Então hoje a gente fala muito do emagrecimento, mas também é o tratamento de fato de uma doença, certo? Certo. Na verdade, esses medicamentos foram desenvolvidos para o tratamento do diabetes. O que eles perceberam? Que com o tratamento do diabetes, os indivíduos também perderam peso, o que melhorou muito o perfil glicêmico, melhorou muito os exames laboratoriais dos pacientes. Então, por que não estender isso aos pacientes com obesidade? Então, foi aprovado também para o tratamento de obesidade. Então, existe uma indicação em bula que esses medicamentos podem ser usados tanto para o diabetes quanto para a obesidade. E a obesidade, sim, é uma doença crônica que necessita de tratamento contínuo, acompanhado por médico, por uma equipe multidisciplinar, com médico, com psicólogo, com nutricionista, com educador físico. Muitas vezes precisa de fisioterapeuta para alinhar algumas posturas, né, e dores que os pacientes sentem. Então, é uma equipe multidisciplinar que trata a obesidade.
Certo. E falando ainda sobre essa questão, doutora, a obesidade ela vai além do peso da balança que a gente olha, né? Porque tem pacientes que muitas vezes não aparentam essa questão de sobrepeso, ou até mesmo aparece, mas a gente não consegue entender que aquilo está afetando de fato muitos outros órgãos, outras funcionalidades do próprio organismo, né? Esse conhecimento do que é a obesidade também é muito importante esclarecer para as pessoas. Sim, a gente fala que obesidade vai muito além do peso na balança mesmo. Existe uma composição corporal por trás da obesidade. Existem vários assim, tipos de obesidade. Existe a obesidade sarcopênica, que é o paciente que ele tem uma grande quantidade de massa gorda e pouca massa magra, que é o pior tipo de obesidade que tem. Existe o paciente relativamente magro, que não tem massa magra, então ele é considerado um paciente de maior risco, embora não seja obeso. Existem os pacientes com sobrepeso e comorbidades, que é uma obesidade que precisa ser tratada. Então, são várias nuances de um tratamento que precisa, de uma doença crônica que precisa de tratamento. Então, o paciente com sobrepeso, por exemplo, com um IMC ali entre 25 e 30, que é um considerado sobrepeso, que você olha, é um paciente relativamente com peso normal, mas que tem, por exemplo, pressão alta ou uma dislipidemia, um triglicerídeo aumentado, é um paciente que já tem indicação de tratamento de obesidade. Isso então é bem importante analisar o todo e não somente essa questão de fato da balança, né, doutora Evi? Exatamente. E falando um pouquinho sobre essa questão do paciente, doutora, hoje a gente tem falado muito sobre isso, sobre emagrecimento, e acredito que chegam os pacientes no consultório pedindo, doutora, eu quero aplicar, eu quero utilizar esses medicamentos, mas ele é indicado para todos os pacientes? Ou como que é feita essa avaliação do que é o melhor para cada um? Porque também é um medicamento, né, doutora? A gente está falando de fato de um medicamento. Exatamente. O que a população de fato esquece é que a dose de uma medicação para ela se tornar veneno, ela é muito pequena, né? Então, não é para todo mundo. Então, por exemplo, para o paciente que ele tem baixa massa muscular, o uso das canetas, o uso da tirzepatida, da semaglutida, pode ser muito arriscado se não tiver um acompanhamento médico, uma suplementação adequada. Então, não, a medicação não é para todo mundo. Existem várias medicações, vários tipos de fome, vários tipos de abordagem para a gente tratar melhor a obesidade, né? Existem combinações de medicações que podem ser efetivas sem o uso das canetas emagrecedoras. Então, tem vários tipos de tratamentos. Hoje a gente conhece muito mais sobre esses, mas também há outras opções que com acompanhamento médico, então, vai ser apresentado da melhor forma para esse paciente, isso. Exatamente, e existe também a combinação de tratamento. Então, por exemplo, o paciente que está usando a tirzepatida, o Mounjaro, e não está tendo um resultado esperado, não está tendo um emagrecimento esperado, opa, o que está acontecendo com ele? Ele precisa de uma avaliação para a gente ver o que está acontecendo. É uma inflexibilidade metabólica? É uma resistência insulínica? O que está sendo? O que tem por trás dessa obesidade que está travando esse emagrecimento? Então, deve ser abordado com outras medicações também. E quando a gente fala sobre essa questão do tratamento, doutora, muita sociedade associado também à questão do tempo, né? É uma perda de peso relativamente rápida, considerado muitas vezes se o paciente fosse fazer um tratamento, um outro tipo de tratamento. Mas associado também precisa desse acompanhamento, porque ele vai precisar muitas vezes fazer a reposição de algum tipo de vitamina, porque está ligado, como a doutora disse, ao intestino, que é muito importante nesse processo também, né? Exatamente. Então explica um pouquinho mais sobre esse olhar também do médico para todo o restante do organismo, além da perda de peso. Então, o paciente, ele usa a medicação e ele perde o apetite, então ele deixa de comer. Deixando de comer, ele deixa de ingerir os macronutrientes e principalmente os micronutrientes, né? Então, vitaminas, fontes de minerais, ferro, zinco, cobre, então vários micronutrientes necessários para diversas funções no seu organismo. Então, com isso a gente começa a ter unha quebradiça, queda de cabelo, disfunções intestinais. Então, eu recebo muito paciente que faz uso das medicações por conta própria e chegam com constipação, o intestino para de funcionar 5, 10 dias, ou o paciente começa a ter muita diarreia, que o intestino fica, não absorve mais nada. Então,
isso leva a uma série de outras alterações nutricionais. Então, o paciente acaba emagrecendo, perde muita massa magra e o que era gordura, efetivamente, que ele precisava perder, continua ali. Então, a obesidade continua presente. Então, por isso que o acompanhamento médico é necessário. No meu consultório, por exemplo, a gente faz acompanhamento com a bioimpedância, que é uma balança que avalia a composição corporal, então a quantidade de massa magra, a quantidade de gordura, a quantidade de densidade mineral, então o quanto de cada componente o paciente está perdendo de fato, o quanto de água. Tem paciente que chega no consultório desidratado. Olha só. Então, acha que perdeu 10 quilos na balança, quando você vai ver exatamente, perdeu 6 quilos só de água, então é só desidratação. Caramba, é muito mais do que a gente imagina de fato, né, sobre esse tratamento. Mas, doutora, falando um pouquinho sobre a questão desses cuidados que deve ter, então, a gente ouve, como a doutora disse, a aplicação muitas vezes sozinho dos pacientes. Hoje a gente está, nossa região está localizado divisa com o Paraguai também, e acaba que os pacientes estavam trazendo para cá. Como que é feito também esse cuidado de alerta de fato para a população, porque é um benefício, é um mecanismo que vem para auxiliar no tratamento da obesidade, mas também tem que ser usado de forma correta, certo? Exatamente. A gente sabe que a medicação ainda tem um custo alto aqui no Brasil e que esse custo alto não é em vão, né? São taxas, são impostos, são taxações necessárias que para ter uma regulamentação dessas medicações, para que elas possam chegar à população final com a devida segurança. Então, se a gente compra essa medicação mais barata, alguma via dessa está sendo burlada, né? Então, é porque não está sendo passado por algum mecanismo regulador, não está sendo cobrado o imposto necessário, a gente não sabe como essa medicação está sendo transportada, como essa medicação está sendo elaborada, então acaba sendo um risco. A gente tem que lembrar que é uma medicação que você está injetando no teu próprio corpo e que você não sabe que substância está contendo ali. Então, é importante alertar a população que não é porque é mais barato que realmente tem a mesma segurança. Né? Até mesmo a eficácia do medicamento, né, doutora? Não tem como vocês terem a mesma comprovação, de fato, do quanto aquilo vai ser benéfico para o paciente, o quanto aquilo vai, de fato, auxiliar na perda de peso, certo? Exatamente. No Brasil, a tirzepatida manipulada é permitida, né? A Anvisa liberou a tirzepatida manipulada. Então, não é só o monjário da farmácia que é permitido. A tirzepatida manipulada, vinda de algumas clínicas, é permitido. O que não é permitido é considerado contrabando, né? Trazer a medicação do país, de outros países, sem regulamentação de transporte, que a medicação precisa ser refrigerada, e sem a regulamentação fiscal, né, de fato. A medicação, a tirzepatida e a semaglutida, elas precisam de estabilidade entre 2 e 8 graus. Então, elas necessitam desse transporte refrigerado. Então, a gente não sabe como que está sendo feito esse transporte quando chega de maneira ilícita. De fato, então isso é bem importante a gente levar esse alerta para a população. Doutora, falando sobre a questão da eficácia do medicamento, desse tratamento nos pacientes, claro que é de forma muito individualizada, né, para cada paciente, o que se espera, mas de maneira geral, como que têm sido os resultados no consultório e também esse acompanhamento, como a doutora disse, com outros profissionais. Então, é uma mudança não só a aplicação do medicamento, mas também uma mudança de vida, né, uma mudança que necessita de a alimentação mais correta, é todo um processo que esse paciente vai passar também, certo? Eu sempre falo assim para os meus pacientes, que a medicação, ela é usada para te ajudar a mudar hábitos de vida. Então, ela é uma muleta para te ajudar a enxergar que você não precisa daquele tanto de comida, que você pode ficar mais animado, que você pode ter mais disposição, que você pode dormir melhor e que isso não precisa ser para sempre.
E não vai ser para sempre. Então, vai ser por um tempo que a gente vai usar. Lógico que a gente sabe que a obesidade é uma doença crônica e que precisa de tratamento contínuo. E a gente sabe que se a gente para a medicação muito precocemente, existe o reganho de peso. Mas a gente sabe que o reganho de peso é maior quando o paciente não adquire hábitos de mudança de estilo de vida. Então, qual que é a base fundamental do tratamento? É associar a medicação com a mudança do estilo de vida. Então, o paciente que usa a medicação e faz atividade física e consegue adequar uma dieta adequada à sua realidade, consegue entender os gatilhos que levam ele à compulsão alimentar, é o paciente que vai ter mais sucesso no tratamento. A gente sabe que essas medicações são, sim, revolucionárias no tratamento da obesidade. Para você ter uma ideia, a tirzepatida está sendo comparada à cirurgia bariátrica na perda de peso. É muito expressivo É mesmo, muito né, doutora? expressivo. Então, um paciente que não precisa ser submetido a um procedimento tão invasivo quanto a cirurgia bariátrica, irreversível, com uma medicação injetável semanal, né? Então, é uma revolução no tratamento da obesidade. É incrível pensar nisso. Só que precisa que o paciente tenha conscientização de que a medicação sozinha não faz milagre. Porque senão você vai perder peso de uma forma errada, perdendo muita massa magra, que você vai recuperar toda a obesidade depois, e essa massa magra é muito difícil de recuperar. Então, é um paciente que acaba se tornando obeso novamente e doente. E aí, esse reganho vai ficando cada vez mais pior para esse Mais paciente. difícil de mais perder. difícil, de fato, né, doutora? Aham. E quanto tempo dura, geralmente, um tratamento para esse paciente? Como a doutora disse, ele é um paciente que vai precisar desse acompanhamento a longo prazo, mas, de maneira geral, como que tem sido esse acompanhamento inicial, esse pontapé, de fato, do tratamento, doutora? Olha, isso depende muito, né, de como está a obesidade desse paciente, né? Se é um paciente ali com sobrepeso, com uma comorbidade, com diabetes, por exemplo, é um tratamento que a gente sabe que é mais demorado, né? Então, a gente não promete resultado nenhum, mas a gente fala que o paciente precisa ir de pelo menos 6 meses de acompanhamento. Perfeito. Já um paciente que precisa sair do sobrepeso, que não tem não tem comorbidade, tem uma dislipidemia leve, precisa sair dessa estagnação do peso e ajustar com mudança de estilo de vida, 3 meses já dá um bom resultado. Que bacana. E a doutora comentou uma coisa fundamental, alinhamento de expectativa. Acho que esse é um ponto também muito importante da gente falar, né, doutora? Porque com a internet, com as fotos, as comparações, ou até mesmo um colega do lado, a gente se compara muito, né? De ter o mesmo resultado, mas cada paciente vai ter um organismo diferente, vai reagir de uma forma diferente, e é importante essa comunicação também do médico com o paciente dentro de cada caso, do que é possível, que já é, né, uma perda considerável para aquele paciente, já vai trazer um ganho também para ele, para não se preocupar também tanto com os números, de novo, os números da balança, mas com a qualidade de vida que ele vai ter. A comparação é inimiga do resultado, Justo. né? A comparação é inimiga da tua autoestima. Então, quanto mais você se compara com o outro, você não se adequa à sua realidade. O que o outro está fazendo? A comparação é legal quando você consegue adequar a sua realidade. O que ele está fazendo que eu posso fazer também? Agora, adequar, por exemplo, exames laboratoriais. Cada paciente é único, não tem como a gente colocar todos na mesma balança. Então, eu exigir que um paciente perca 10 quilos e o outro também perca a mesma quantidade no mesmo período de tempo é desumano, né? Então, eu tenho que avaliar isso de forma personalizada, e é por isso que as doses das medicações devem ser personalizadas, né? Então, não adianta você usar a mesma dose que o vizinho está usando, que ele teve o mesmo resultado, que isso vai falhar. Esse não é um tratamento personalizado, não foi feito para você. E é por isso que o tratamento médico, o acompanhamento médico com um nutricionista é tão importante. E doutora, é feito exames laboratoriais conforme a aplicação da medicação, como a doutora disse, essa questão de comparar os exames muitas vezes, né? A doutora pede esses exames de tempos em tempos para ver como que o paciente está? Como que funciona? No meu consultório eu peço antes do início da medicação,
para a gente ver se está tudo certo, né? Porque, Uhum. por exemplo, existem algumas contraindicações ao uso da medicação, né? Paciente, por exemplo, que tem história de câncer de tireoide, não pode fazer uso das canetas emagrecedoras. Uhum. Então, se o paciente tem um nódulo grande na tireoide e não sabe a origem, que tipo que é esse nódulo, eu peço punção, a gente pede acompanhamento desse nódulo antes de iniciar a medicação, né? Então, o paciente, por exemplo, que tem cálculo na vesícula, pedra na vesícula, é um paciente que ele precisa de mais acompanhamento, que o emagrecimento muito rápido pode piorar essa crise, essa dor na vesícula, essas Uhum. cólicas biliares que a gente chama. Então, é um paciente que ele exige mais acompanhamento. Então, ele exige exames mais detalhados e exames em menor tempo, menos prazo. Então, a cada 3 meses a gente repete alguns exames, outros pacientes a cada 6 meses. Então, cada paciente é único. Único, perfeito. E falando um pouquinho sobre a questão dos efeitos colaterais, doutora, que podem acontecer, assim como o uso de qualquer outro medicamento, né? Uhum. Remédio para pressão alta, remédio de diversos medicamentos tem essa questão também do efeito colateral. No caso das canetas emagrecedoras, dos medicamentos injetáveis, quais são os mais esperados que pode acontecer na população que faz o acompanhamento? No geral, os pacientes que têm muitos efeitos colaterais são pacientes que estão fazendo uso irregular da medicação, sem acompanhamento médico, Perfeito, né? isso é bem importante da gente falar. E são pacientes que usam doses que são inadequadas, começam com doses muito altas. Uhum. Então, pode esperar ter muita náusea, vômito, diarreia ou constipação Uhum. importante, desidratação. A gente vê bastante paciente no pronto-socorro com quadro de desidratação, porque vomita ou tem muita diarreia pelo uso das medicações. Então, se você está tendo muitos efeitos colaterais com o uso das medicações, é porque a dose não está adequada para você. Olha, isso é um alerta bem bacana da gente falar, porque se associa isso, né? Foi para o pronto-socorro por conta do medicamento, mas é muitas vezes por conta da dosagem ou a falta do olhar médico, de fato, de um profissional adequado para esse paciente, certo? E Exatamente. doutora, falando um pouquinho mais sobre a questão do acompanhamento, a doutora falou muito sobre uma equipe multidisciplinar para olhar para esse paciente. Eu gostaria que a gente encerrasse a nossa conversa novamente, destacando a importância de bons profissionais para esse processo de emagrecimento, e não só no tratamento inicial, mas a longo prazo, como a doutora disse, que é algo que você precisa continuar, né? Não vai ser somente esses 3, 6 meses. É algo que precisa ser visto com cuidado também, carinho, porque como a doutora disse, além da medicação, é o seu próprio corpo que você tem que olhar com carinho e com cuidado e ter noção do que é que está sendo feito com ele. Exatamente, né? A obesidade é uma doença crônica. A gente sabe que existem vários gatilhos que fazem o efeito sanfona e que o paciente não tem culpa de fato disso, né? E esse é o acompanhamento psicológico entra nesse sentido, né? Que o paciente precisa desmistificar de que é relaxo, de que é preguiça, de que é falta de comprometimento, porque a obesidade é uma doença, há uma série de alterações metabólicas e hormonais que levam ao paciente a, vamos dizer assim, procrastinar, né? Exato. Então, a procrastinação não é uma escolha, né? É resultado de uma série de reações metabólicas e hormonais do metabolismo dessa pessoa que é doente, é obesa, mas é doente, né? Uhum. Então, precisa de um acompanhamento psicológico. Iniciar e permanecer numa atividade física não é fácil, precisa de um acompanhamento com um profissional que tenha empatia e acolhimento pelo paciente obeso, né? Sem culpa, Também. um nutricionista que entenda as dificuldades alimentares, os gostos alimentares, é importante nesse processo, porque não adianta a gente colocar um cardápio que o paciente não consiga comer, não consiga comprar aquela comida. Não Tipo, muito adianta radical, né? não adianta eu pedir para o paciente comer salmão se não é da realidade dele comprar salmão para comer. Não adianta eu pedir para o paciente comer carne se ele não gosta de comer carne. Então, eu tenho que adequar a realidade do paciente. Isso os nutricionistas fazem com maestria, né? E o médico para acompanhar todas as comorbidades, as alterações hormonais e metabólicas, né? Quando o paciente trava no emagrecimento, é importante a gente avaliar
quais nutrientes estão envolvidos nisso, o que que a gente precisa destravar nesse emagrecimento, né? Então, a equipe multidisciplinar é fundamental nesse processo. Eu vejo muito paciente que sente dor, a fisioterapia entra nesse processo também. Então, são vários profissionais que ajudam muito no tratamento da obesidade. E que o tratamento, como a doutora disse, vai além das canetas emagrecedoras, é todo um processo também que leva um tempo e que é necessário a gente falar sobre isso e mostrar para as pessoas que tem sim tratamento, assim como outras doenças, né, doutora? Sim, a medicação é um detalhe. A medicação é um detalhe do tratamento. Que vem para complementar também, né, doutora? Exatamente, é a cereja do bolo, né? Isso. O bolo todo é formado por inúmeros ingredientes. E todo o tratamento da doença com uma base sólida, é preciso várias artimanhas e vários profissionais com capacidade científica e humana para entender essa pessoa que muitas vezes sofre com tantos preconceitos. Isso, e como a doutora disse, o tratamento vai auxiliar no processo de outras doenças também, né, doutora? Evitar outras doenças, então é bem importante a gente cuidar também da obesidade. Doutora, muito obrigada pela participação no São Lucas 24 Horas. É sempre um prazer tê-la aqui conosco. Fica o convite para vir mais vezes. Muito obrigada. E o São Lucas 24 Horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo!